E aí, bora para nossa aula. Muito bom estar com você aqui nesses dias de aprendizado, onde mutuamente aí, coletivamente a gente está se desenvolvendo, ok? Não pense você que o desenvolvimento aqui é só teu, mas o desenvolvimento aqui é mútuo, é nosso, ok? E nós temos aí ao longo dessas últimas aulas, dos últimos vídeos introdutórios aí, orientado algumas questões da importância do aprendizado, do quanto é importante nós termos essa consciência de que a gente não sabe tudo, de que a gente precisa de ajuda e que a gente, após conseguir ajuda, a gente entra numa nova etapa de ajudar outros, na verdade. Então, de nada adianta nós aprendermos algo, nós avançarmos em algo, se não iremos fazer nada com isso, tá ok? E é muito bom a gente falar sobre isso, sobre auxiliar, ajudar outros, porque a gente passa boa parte da nossa vida fazendo isso. Na verdade, a essência da criação é servir, é ajudar outros, é apoiar outros. De alguma forma, nós estamos em algum momento da nossa vida servindo outros. Seja servindo um café, abrindo uma porta, ajudando alguém a atravessar uma rua, dando um conselho, dando uma sugestão, ouvindo. De alguma forma, nós podemos estar servindo as pessoas em algum momento. E frustrada, entenda bem, frustrada é aquela vida que não está servindo alguém ou algum propósito de alguma forma. Frustrada é essa vida. Porque não há sentido na vida se nós não tivermos de alguma forma colaborando com o crescimento, o desenvolvimento, com apoiando alguém. Vamos lá. A questão é a seguinte: é a forma com que eu faço isso, o jeito com que eu faço isso. É importante que nós entendamos que existe uma cultura infiltrada, um ensino infiltrado dentro de todo o ser humano ao longo dos anos, ao longo dos séculos, de que isso basicamente em todas as culturas, de que eu preciso encostar em alguém. Eu preciso ser servido por alguém. E isso foi descaracterizando essa essência do ser humano de que ele, ao invés de servir, ele está aqui para ser servido. E que algum dia ele chegará, se ele está servindo agora, algum dia ele chegará num lugar que ele será servido. Entenda bem o que eu estou te falando. Ser servido por alguém é legal, é muito bacana. Mas o grande prazer, a grande alegria está quando nós temos a possibilidade de, movidos por compaixão, nós conseguimos auxiliar alguém, apoiar alguém a sair de uma situação de inércia, uma situação de alienação e caminhar com as próprias pernas. Olha que interessante. Já pensou o que seria de um ser humano se ele passasse a vida dele toda engatinhando? Não faria sentido. Essa mesma analogia, ela cabe em qualquer outra das áreas da nossa vida, ou em nos motivar e nos orientar em como servir a outros. Essa questão do encostar em alguém faz com que a pessoa não viva os processos que ela deveria viver entre o se rastejar, o engatinhar
o começar a se levantar, o processo de segurar nas coisas e começar a caminhar e, em determinado momento, andar com as próprias pernas. Essa cultura do encostar acaba nos dificultando, acaba dificultando as pessoas a passar por todos esses processos, porque cada um destes processos existe um ensino, existe um aprendizado. Então, no momento que eu estou em qualquer área da minha vida me rastejando, existe um aprendizado nisso. Vai ser doído, vai ser dolorido, vai doer o joelho, vai ralar o joelho. A hora que eu começo a me levantar, que eu tenho que eu mesmo segurar com a minha mão nas coisas e levantar o meu peso, eu estou me conhecendo, eu estou aprendendo quem eu sou. A hora que eu começo a engatinhar, a dar os primeiros passos, que eu caio, que eu tenho os momentos ali de esbarrão, de bater em algo, que eu estou treinando a minha visão, que eu estou começando a identificar as coisas, existe um processo de aprendizado aqui. Existe um processo de aprendizado. E a hora que eu começo a caminhar com as minhas próprias pernas, andando numa direção, é onde eu vou pôr em prática tudo aquilo que eu aprendi nos processos anteriores. Então eu preciso dar valor a cada processo, a cada situação que eu vivi, a cada mão que me ajudou a levantar, a cada pessoa, né, que de alguma forma me ajudou ali. No caso aqui da analogia que eu fiz, no processo de evolução da criança, seriam os pais, né, um adulto que está ali próximo de mim, mas eu preciso compreender que eu não posso me permitir fugir dos processos. Cada um. E por que o método fazer? É um nome tão... parece é meio paradoxo esse nome, né, método fazer, onde... Tá, Erivelto, tudo bem, eu vou ter que fazer. Mas fazer o quê? Aprender com o que você viveu e aplicar esse aprendizado que você teve nas áreas que você tem dificuldade. Entenda bem, Erivelto, mas eu não lembro quando eu engatinhava, quando eu dei os primeiros passos. Eu sei, isso aqui foi uma analogia para te mostrar uma questão que você pode usar como experiência. Você não se lembra, mas você já viu uma criança passando por esse processo. Você já viu. É de extrema importância que a criança se arraste, que ela machuque o joelho, que ela comece a engatinhar, que ela tenha as quedinhas dela de bumbum no chão, que ela dá aquele susto, ela começa a olhar para um lado e para o outro e chorar. É importante que eu e você vivamos um processo semelhante a esse em todas as áreas da nossa vida. Da mesma forma, é de extrema importância, quando eu estou caminhando, que eu permita que as outras pessoas, porque agora, quando eu estou caminhando, eu já entro numa etapa de quê? Do que eu chamo aqui de servir, de apoiar. É óbvio que eu não vou ser somente um observador, mas eu também não posso colocar a mão e impedir que o outro viva o processo dele também, porque o aprendizado está no processo. O crescimento, o desenvolvimento está no processo. E como existe essa cultura implantada de que de encostar em alguém, o que acontece? A pessoa em todas as etapas, ela vai se desenvolvendo e, de certa forma, reclamando que eu estou me arrastando aqui e ninguém me ajuda. Olha, meu joelho está machucado, ninguém me ajuda. Olha, eu estou começando a ficar de pé, mas toda hora que eu caio de bumbum no chão, mesmo eu chorando, ninguém me ajuda. Ninguém me dá uma mão, ninguém me dá uma força, ninguém me direciona, ninguém me mostra nada, ninguém vem aqui ver a dor que eu estou sentindo com isso. A hora que eu começo a caminhar, eu pego, dou meus primeiros passos, começo a ter noção das coisas, já que ninguém me ajudou nos outros processos, agora eu também não vou ajudar ninguém.
eu vou caminhar minha história, eu vou fazer minha história. E é aqui que a pessoa perde uma grande oportunidade. É nesse momento que a pessoa perde o prazer, o real prazer da vida. Então, eu trouxe aqui nessa aula, estou trazendo aqui nessa aula 2 assuntos muito importantes. Como eu observo, como eu ajudo, como eu sirvo a outros e o que eu faço do processo que eu vivo. Todo momento que eu me esbarro com um desafio, uma situação, durante muitos anos, eu tratei isso como... Eu vivia muito como essa criança aí, ao engatinhar, ao se arrastar, ao engatinhar. Então, em tudo, eu via uma dificuldade, eu via um problema. Pô, o que está acontecendo aqui? Ninguém me vê, ninguém está sentindo, ninguém está percebendo que eu preciso de ajuda. E depois de muitos anos, eu posso dizer a você que eu sou um abençoado, que depois de muitos anos existe um fato de que, na medida que nós crescemos, nós nos desenvolvemos, a forma como nós mentalizamos algo, a forma como nós pensamos algo, aquilo vão se tornando verdades para a gente. E isso vai cauterizando o nosso poder de tomar decisões mais assertivas em diversas áreas. Então, essa analogia da criança, eu pego essa experiência e repito ela em tudo que eu for fazer na vida. Tudo. E durante muitos anos, eu vivi assim como essa criança que não percebe os processos que ela está vivendo, de crescimento, de desenvolvimento, de passar etapa por etapa. Mas eu não cheguei no ponto de não querer ajudar as pessoas, mas eu repetia em tudo que eu tinha, todo desafio que eu esbarrava, eu repetia a mesma coisa. Ninguém me ajuda, ninguém me apoia, ninguém está do meu lado. E isso fez com que eu fosse uma pessoa, me fez perder muito tempo da minha vida. Me fez perder muito tempo. Onde, depois, quando eu descobri esse fato, eu precisei acelerar, correr. Não mais somente caminhar, mas correr para ganhar o tempo perdido. Ele falou, como assim ganhar o tempo perdido? Porque eu passei tanto tempo da minha vida reclamando do que eu não era, que eu deixei de ser. Eu passei tanto tempo da minha vida dizendo para mim mesmo, para o meu cérebro, que ninguém me ajudava, ninguém me apoiava, que todo o planeta estava contra mim, que eu perdi muito tempo em fazer aquilo que eu tinha que fazer. Então, por isso o método fazer. Eu posso ler livros, eu posso participar de comunidades religiosas, eu posso participar de imersões de treinamento, eu posso ter um bom líder, eu posso viver várias situações de aprendizado. Se eu não decidir por mim mesmo praticar, se eu não decidir por mim mesmo ter as minhas experiências pessoais, de nada vai adiantar qualquer experiência que eu viver, seja ela de uma experiência de sucesso ou uma experiência de insucesso. Eu preciso entender, compreender que em tudo o que eu faço existe um aprendizado, existe uma experiência construída. A minha vida, a sua vida, ela é construída em cima de uma base chamada experiência de vida. Ou seja, aquilo que eu tive sucesso vira uma camada da minha base. Aquilo que eu tive insucesso vira uma camada do meu alicerce. Por quê e para quê? É impossível eu cuidar de mim mesmo ou de outros sem que eu tenha essa noção e esse discernimento. E parece ser algo tão comum, ser algo tão normal, isso que eu estou falando, mas no dia a dia a gente se perder em pequenas coisas. E de achar às vezes necessário ter algo
que era algo comum na minha vida, eu entender que eu tinha que ter algo. Eu me lembro de uma situação uma vez, eu morava no Rio de Janeiro e eu cismei que eu merecia alugar um carro. Eu ia para um casamento num bairro bem distante do bairro que eu morava, e eu senti para mim, eu falava, não, eu não vou de ônibus para esse casamento. Eu mereço, eu quero ir de carro alugado, eu vou alugar um carro, eu vou lá, vou alugar um carro. Tudo bem querer fazer isso, tá tudo certo, as intenções até eram boas, só que eu não tinha condições financeiras de fazer aquilo. E eu peguei e usei a questão da necessidade do merecimento, da aceitação de poder fazer isso. Eu não usei, eu não vivenciei, eu não fiz aquilo, não tive aquela experiência, única e objetivamente, parece ridículo isso, mas isso tem muitos anos, mas ter um carro, andar num carro, era um reconhecimento. Poxa, a pessoa tem um carro, grandes coisas, né? E aquilo me gerou uma conta e eu tive que pagar por ela. Então, assim, a gente começa por não respeitar esses processos, a gente se auto-julgar e se auto-beneficiar de que a gente merece algo. Independente se isso vai custar algum recurso financeiro, se isso vai custar a nós algum estresse, se isso vai causar em nós algum problema relacional. Ou seja, a gente tem realmente um relacionamento irresponsável simplesmente para que a gente simplesmente só porque a gente merece. Então, assim, eu quero finalizar essa aula aqui com você falando sobre esse assunto, sobre esses dois assuntos. As causas de uma cultura implantada, que é a do encostar, e a questão do como ajudar. Na próxima aula a gente vai continuar um pouco mais sobre esse assunto, porque eu tenho certeza que até aqui esses pontos que a gente falou, eles mostraram para você, talvez em algum determinado momento, do quanto, em qual momento eu estou. Se eu estou engateando, se eu estou me arrastando, se eu estou engateando, já começando a levantar, se eu estou andando, se eu já estou ajudando o outro a caminhar. Mas principalmente, a reflexão de qual é a motivação do porquê eu faço algumas coisas para mim ou por que eu faço algumas coisas para os outros. Qual a real intenção? Por que eu faço? E como eu estou fazendo? Eu estou ajudando outras pessoas a passarem pelo processo ou eu estou sendo impeditivo para que outras pessoas passem pelo processo? E essas pessoas que estão passando pelo processo, que eu estou ajudando, elas podem ser qualquer pessoa, ok? Ela pode ser meu filho, ela pode ser meu cônjuge, ela pode ser um vizinho, ela pode ser um amigo, ela pode ser um colaborador. Como eu estou me comportando para que essa pessoa passe pelo processo dela? Isso é muito comum. É muito comum, por exemplo, eu vivo isso na área corporativa, de querer tratar as pessoas, os parceiros comerciais que eu tenho, ou colaboradores que eu tenho, eu tratar da mesma forma. Porque como eu dei um benefício para um, eu também quero dar o benefício para o outro, do mesmo jeitinho. Sabe? Aquilo que eu faço para um não necessariamente é o mesmo que o outro precisa. Eu não estou tratando aqui como meritocracia, algo meritocrático, entenda bem. Cada pessoa tem uma linguagem. Então eu preciso descobrir qual a real necessidade do outro para que eu possa trabalhar com ele em cima daquilo e não repetir o mesmo que eu fiz com um colaborador, eu fazer com outro. E isso aqui eu posso repetir com filhos, com família, né?
aquelas famílias grandes de irmãos, aquela família grande de tios, né? Onde você tem uns que avançaram, outros que não. Então, assim, nós tratamos aqui nessa aula sobre 2 assuntos. Eu vou soltar uma tarefinha na sequência, após o vídeo, vou deixar pronto para você, vou deixar algumas perguntas para você responder aí no seu caderninho, que eu tenho certeza que você está com o seu caderninho, você está com as suas canetas aí de 2 cores, e você vai entrar num processo de aprendizado comigo. Isso aqui não é escola do MEC, isso aqui é uma escola da vida. Aqui é a união do método, é a união do que eu fiz, que é o meu método, o método fazer, junto ao teu método fazer. O que você fez e o que você faz quando você se depara com esse tipo de situação. Beleza? Um beijo no teu coração, até a próxima aula.